Olá, galerinha do Coque Floripa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vamos para mais um assunto de filosofia. Esse tem como título Comunicação, Mídia, Sociedade e Cultura. É um assunto que a gente não vê só na filosofia, vocês veem também na sociologia, né, quando a gente fala da indústria cultural. Então, esse capítulo 5, a gente vai se debruçar mais em cima, né, desses assuntos, em cima da Escola de Frankfurt, enfim, né, entre outros aspectos que a gente vai analisar a partir de agora. Esse assunto vocês podem conferir, né, estudar também ali a partir do módulo 43 da apostila de vocês, tá bom? Bom, podemos perceber, né, pelo que a gente estudou até agora, né, nas nossas últimas aulas, principalmente quando a gente fala da filosofia da ciência, numa preocupação com a ciência, num avanço da ciência, numa preocupação que a ciência ela se constituísse por uma base segura, que a filosofia ela pensasse a ciência, que ela tivesse ferramentas seguras, enfim, entre os aspectos que a filosofia estava pensando a ciência. A ciência, de fato, ela se transforma porque ela traz também muitas transformações para a vida e para o cotidiano das pessoas, né? Ela não está num âmbito completamente separado da vida cotidiana dos indivíduos. E nesse processo, né, da ciência avançando, da indústria também avançando, da tecnologia, né, chegando, influenciando cada vez mais as nossas vidas, né, e facilitando a nossa vida, esse facilitar da nossa vida, ele requer, então, uma certa aquisição dessas tecnologias, né, uma certa propaganda dessas tecnologias. Então, eu preciso ter o hábito, a vontade, enfim, né, de consumir essas tecnologias também. Então, assim, na medida em que a ciência se desenvolve, o consumo também daquilo que é produzido pela ciência, daquilo que é produzido pela tecnologia, também vai se desenvolvendo, também vai aumentando, e a gente vai ter um grande aliado nesse processo, que vão ser os meios de comunicação, que vai ser a mídia, que vai ser a cultura, né? Então, a gente pode dizer que quando a gente tem esse avanço científico, e por sua vez tecnológico também, nós não vamos ter apenas uma mudança nesse campo tecnológico científico, mas também uma mudança em aspectos de valores, em aspectos de ideais, em aspectos de questões morais. Então, essa discussão que a gente tem agora, ela vai extrapolar muitos dos assuntos que a gente estava falando anteriormente, porque ela vai chegar a aspectos que são éticos, a aspectos que são políticos também, que vão, por sua vez, influenciar, né, na nossa relação com a ciência, com a tecnologia, com a aquisição dessas tecnologias, né, com a inserção dessas tecnologias na nossa vida, enfim, né, entre outros aspectos. Aí eu separei alguns trechinhos, né, da apostila de vocês, que é interessante que vocês tenham o hábito. Eu não sei como é que é o método de estudo de vocês, né? Mas eu gosto muito de estudar quando eu tô lendo, né, uma apostila, um livro e tal. Eu gosto muito de destacar aquelas partes que eu considero essenciais. Às vezes a gente destaca quase tudo, né? Porque praticamente tudo é essencial. Mas então eu trouxe nessa aula bastante trechos, né, que vocês vão encontrar na apostila de vocês, que é interessante que vocês destaquem, né? E aí, na medida que vocês destaquem, vocês já sabem aquilo que é o mais, talvez mais importante que está escrito no texto para estudar para a hora da prova, por exemplo. Nossa prova está chegando, inclusive, né? Falando nisso, logo menos eu vou postar no qualquer arquivos para vocês, né? Ou de repente, no dia que vocês assistirem essa aula, eu já vou ter postado. Mas um PDFzinho com quais assuntos que cairão na nossa avaliação, páginas para estudar, enfim, né, os slides que eu recomendo, essas coisinhas assim básicas, tá bom? Então vamos lá. Diz o seguinte, né, esse trechinho que vocês podem encontrar na página 222. É importante notar que, em meio a esse desenvolvimento da filosofia contemporânea, a ciência avançou e a indústria foi incrementada com as novas tecnologias, fruto do próprio avanço científico, né, repercutindo não apenas na criação de mercadorias mais sofisticadas à disposição das sociedades, mas também na elevação dos ganhos capitalistas, na instituição de meios de comunicação que pudessem alargar o consumo de produtos padronizados e elaborados então em larga escala. Eu preciso ter pessoas que venham a consumir esses produtos que estão sendo produzidos, né? Eu preciso de pessoas, de consumidores. Então, onde é que vai entrar os meios de comunicação? Como aqueles que vão fomentar esses valores, esses propósitos. Enfim, né? Vender o peixe, digamos assim, para que consiga ter uma rotatividade, digamos assim, na indústria, que essas tecnologias elas sejam de fato inseridas
na nossa realidade, beleza? Bom, então é nesse contexto que podemos pensar o surgimento da mídia como um meio de comunicação complexo nas sociedades capitalistas e de que maneira, né, tal veículo de comunicação pode interferir no universo cultural de uma sociedade de massa, né, promovendo o que a Escola de Frankfurt, né, ela vai denominar então de indústria cultural. Na aula de hoje, necessariamente, a gente não vai falar dos teóricos da Escola de Frankfurt. Esses assuntos vão ficar para a gente falar mais dos outros módulos. Mas essa discussão que a gente está tendo, que a gente está trazendo, ela é uma discussão presente entre os teóricos da Escola de Frankfurt, né? Então, tem essa compreensão de indústria cultural. Bom, primeiramente vamos pensar o que seria uma comunicação não mediada e uma comunicação mediada. Uma comunicação não mediada é quando eu tenho um contato pessoal com, né, um indivíduo e aí eu vou me comunicar, né? Ali eu troco valores, troco ideias, troco, enfim, né, vivências através dessa minha comunicação. A comunicação mediada é quando eu vou utilizar de um artifício, né, tecnológico para me comunicar. Então, eu estou, de certo modo, utilizando aqui um artifício, né, tecnológico para me comunicar com vocês. Eu não tenho muito ideia de quando vocês estão me assistindo, se vocês... quem que está me assistindo, quem não está. Né? Então, assim, diferente de uma comunicação não mediada que eu consigo olhar a pessoa e ela está me vendo, ela está prestando atenção no que eu estou falando e a gente está tendo um diálogo e não apenas um monólogo, como eu tenho normalmente aqui. Então, assim, nós vamos ter esses dois tipos de comunicação, né? Então, quando a gente vai pensar a sociedade, quando a gente vai pensar o indivíduo, esse indivíduo pertencendo à sociedade, a gente vai perceber ele sempre nesse espaço de troca. Aliás, é essa troca que faz a gente ter concepções morais, né? Porque quando a gente é criancinha, a gente faz uma coisa que é errada, por exemplo, sei lá, mexe onde não deve, faz uma coisa que não podia. E aí o pai, a mãe, enfim, né, os avós, os adultos que estão próximos, falar que determinada coisa é errado fazer, né? Ah, isso é errado, isso é certo, ah, parabéns, isso aí, fez certo, né? Enfim, a gente vai sempre trabalhar com isso, assim como quando vocês fazem uma prova, e aí, normalmente, quando o professor corrige, e ele vai lá, ele vai escrever parabéns, colocar 3 estrelinhas, né? Ou, de repente, uma nota baixa, vai botar, poxa, que pena, vamos melhorar, ou, enfim. Então, assim, nós temos normalmente essas relações sociais de aprovação e reprovação que fazem a gente perceber o que a gente faz que está correto ou que está incorreto, né? Por exemplo, as redes sociais, a gente tem muito essa relação também, né? Quando alguém curte aquilo que a gente coloca, é como se estivesse apoiando, né? Aprovando, então tá ok. Se não acontece esse movimento, de repente aquilo que eu coloquei não foi tão ok. Então, assim, essas nossas relações, elas vão sempre se basear nessas relações então, de aprovação e reprovação. E que inicialmente a gente vai ter esse processo, né, não mediado, né? Isso compõe a própria sociedade como aquilo que ela é, né? Então, pensar as sociedades antes de tudo, se eu sair da frente aqui, né? Antes de tudo, colocar em evidência a capacidade humana de interação e de relacionamento. Tal interação, então, se faz por meio da comunicação, da veiculação e do compartilhamento de ideias, de valores que permitem a organização necessária para que haja minimamente uma sociedade humana, para que eu seja minimamente inserido socialmente, né? Então, a gente veria por esse ponto. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Pronto. Então, né, é preciso saber que a comunicação ela vai ter um caráter originalmente direto, né, esse caráter não mediado, em que as interações são face a face por meio de uma oralidade, em que o outro está, né, ao lado ou de frente, mas normalmente próximos, né, fisicamente. E assim a gente também consegue perceber muitas vezes muito mais nuances. Se a gente pensar a própria linguagem, como ela se dá, e os problemas que a gente tem de linguagem, Wittgenstein fala assim, olha, muitos dos nossos problemas, que foi um dos autores que a gente já estudou antes, né? Muitos dos nossos problemas vêm pelo fato de a gente não entender aquilo que é dito, não conseguir expressar muito bem o que a gente pensa. Imagina isso quando a gente chega, né, nos meios de comunicação. Quando a gente chega no meio, nas redes sociais, por exemplo, né? Porque foge ao controle também as intenções do ouvinte. Então,
tem todos esses processos, né, que precisam ser vistos e analisados filosoficamente. Então foi a imprensa, né, que permitiu a constituição de um espaço que fosse mais abrangente de comunicação, né? Então, o que antes eu falava várias vezes, né, para várias turmas de vocês, a mesma coisa, a mesma aula, agora eu falo uma vez e isso consegue, né, ter um alcance. Todas as coisas que eu falo, agora todas as coisas que eu falo para uma turma, eu falo para todas, né? O que às vezes poderia diferenciar através das reações que vocês têm numa aula presencial, por exemplo. Então, assim, a imprensa ela permite essa constituição de um espaço que fosse mais abrangente de comunicação, envolvendo, né, um número elevado de pessoas, consegue atingir muito mais pessoas, né, sem o contato ali necessariamente face a face, né? Então surgia assim uma forma de comunicação que fosse mediada, tivesse um meio que gerisse, né, essa comunicação. Não direta, então, entre as pessoas em uma escala até então que fosse impensada, né? Então, a gente pode chegar a uma escala, um número que a gente muitas vezes não faz ideia, né? E o meio de comunicação, ele acaba gerando, né, esse processo também. Beleza? Então, a imprensa ela institui uma nova rede de transmissão de ideias, de valores e de comportamentos no quadro da expansão capitalista da época moderna. Já se encontrava, então, numa base de uma padronização de ideias, de valores, enfim, que a gente vê até os nossos dias atuais. Então, assim, na medida em que eu tenho uma comunicação mediada e eu continuo passando valores, passando aquilo que é noção de certo e errado, entre outras coisas, eu vou criar um padrão. Eu vou criar, então, uma noção de certo e errado que vai ser comum a diferentes grupos, inclusive, né? Porque eu consigo ter um alcance muito maior, eu consigo chegar muito mais longe do que eu chegava ali no face a face, por exemplo, né? Então, é muito comum a gente ver linguagens, né, vamos falando de redes sociais, linguagens utilizadas nas redes sociais, elas se popularizarem tanto, numa larga escala, chegarem em tantos espaços, né, com essa ideia realmente de uma padronização. Então, quando a gente fala de uma determinada coisa, normalmente muitas pessoas já vão conhecer aquela determinada coisa, né? Aquela determinada expressão, aquele determinado comportamento, porque ele foi padronizado, né? Então eu consigo muito mais facilmente trazer uma noção de certo e errado que ela seja comum, né? Então eu gero esses consensos porque eu consigo trazer esse conhecimento e essa noção de entendimento a muito mais pessoas, por exemplo, né? Então esse acaba sendo um papel influenciador muito grande da imprensa nas nossas vidas. Então, desde a gente falar, né, da modernidade, né, até os dias atuais, a gente vendo essa presença, né, da imprensa e cada vez mais presente no nosso cotidiano, né, nos trazendo essas noções, então, comportamentais, certo e errado, enfim, entre outras coisas. Quando a gente tem lá o início do rádio, por exemplo, né, o surgimento do rádio, e o rádio muito popularizado, ele conseguindo estar em diferentes espaços, ele conseguindo ser mais acessível do que o jornal, porque muitas pessoas não sabiam ler e escrever, então o rádio era uma forma mais democrática, né, de certo modo, de trazer o conhecimento sobre determinados assuntos, vem também fomentar noções de certo e errado, noções comportamentais, que a gente vai ver até os dias atuais, por exemplo, né? Então, nós podemos dizer que nós temos um impacto muito grande de quem nós somos, até por essas noções de certo e errado, e o que a gente aprende, o que a gente desaprende e tudo mais, através, então, desses aspectos da mídia, né? Eu acho bem importante a gente falar sobre algumas questões que às vezes o pessoal critica, né? Determinado modismo de uma rede social quando se fala de movimentos sociais. Os movimentos sociais, quando eles ganham, né, as redes sociais, por exemplo, eles, por um lado, eles acabam perdendo um pouco, muitas vezes, a sua essência, porque muitas pessoas
compartilham determinadas ideias sem saber muito bem o que que é, enfim, né? A profundidade que os movimentos sociais teriam anteriormente acaba se perdendo um pouco através disso. Mas, por outro lado, né, e não menos importante, nós temos também um fator que é de um conhecimento que até então estava guardado na academia, principalmente, e que passa a ser popularizado. Por mais que muitas pessoas não tenham acesso à internet ainda, então a gente tem que sempre relembrar esse fator. Muitas pessoas já têm um acesso à internet, mas que vai estar sempre usando aqueles meios das redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim, né? E vão tomar esses espaços, ou o WhatsApp, né? Esses espaços como espaços de informação. Então, enquanto espaços de informação que não é o adequado, né? Digamos assim, mesmo assim, dependendo do conteúdo que houver ali, ele pode ter um impacto muito grande para aquela pessoa refletir o seu cotidiano, né? Refletir o seu dia a dia, refletir valores que estavam calcados muito presentes. Então, é importante a gente, né, balancear e ver assim, né, o que tem de desvantagem para os movimentos sociais na adoção das mídias, né, como um meio para se comunicar, e o que tem de vantagem. Então, a desvantagem é a falta de profundidade que a gente vai ter das pessoas que vão estar adotando determinadas causas, mas, ao mesmo tempo, uma abrangência, né, muito maior, muitas mais pessoas se identificando com determinadas causas e conhecendo elas também, né, porque às vezes determinados debates não vão chegar em determinados lugares e só chegam através, então, de uma popularização dessas discussões. Enfim, né, então, espero que isso gere umas reflexões em vocês também. É importante que a gente esteja sempre refletindo sobre os bens, né, as benesses e os malefícios que a gente vai ter nessa inserção, principalmente dos movimentos sociais, nas mídias sociais, tá? Então, com o desenvolvimento, né, da mídia, as pessoas passaram cada vez mais a buscar informações nos meios de comunicação do que propriamente em meios sociais em que viviam. Ou seja, as pessoas com quem se interagem no cotidiano, no meio físico, perderam muitas vezes a importância em detrimento, né, desses, né, como essa via, né, de um processo de instituição de valores, comportamentos, em detrimento, então, das mídias, né, tendo, por sua vez, esse impacto. Só que é sempre importante a gente salientar que muitas vezes as mídias, né, elas não têm necessariamente aquele caráter tão imparcial quanto se espera, né, muitas vezes. Então, é importante a gente também discutir e pensar e refletir, enfim, sobre a imparcialidade dos meios de comunicação. Será que é possível termos uma imparcialidade completa? Por exemplo, o que seria essa imparcialidade completa? Porque às vezes nos soa um pouco que ser imparcial para determinados discursos é ser, por exemplo, contra aspectos que são científicos, né? Contra aspectos que são teóricos e que parecem, né, colocam tudo na mesma balança, opinião, ciência, não tem como colocar na mesma balança, por exemplo, essas duas coisas. Então, assim, é bem importante a gente analisar e reparar, enfim, né, esses aspectos, essas nuances da mídia, dos meios de comunicação. Dou às vezes um pauzinho aqui para para pedir silêncio pros cachorros, para pedir silêncio pros meus pais também. A coisa de gravação de aula é assim, né, pessoal? Bom, então, né, essa situação, né, dessa tentativa de uma imparcialidade, né, dos meios de comunicação é que muitas vezes a gente vê pelas próprias manchetes, né, tendências, enfim, né, entre outras coisas. Chega a um ponto que fica tão nítido a manipulação de informação que as pessoas acabam preferindo determinados canais, por exemplo, ou determinados jornais, porque eles vão ter vertentes mais semelhantes à sua visão, né? Então, por exemplo, eu tenho uma determinada visão política e eu prefiro determinado canal, ou eu prefiro determinada revista, ou eu prefiro determinado jornal, porque esse está mais de acordo com a minha visão política, né? Então, muitas vezes acontece isso. Então, quando a gente já tem esse comportamento, a gente já percebe que nós não temos uma completa imparcialidade no que tange, então, a mídia na sociedade, né? E que esse aspecto da informação e da manipulação de informação, ele vai, obviamente,
nos influenciar com relação a comportamentos, com relação às nossas opiniões, com relação a diversas coisas, né? Então, da mesma forma que o processo de comunicação midiática permite ao participante acesso a informações novas, diferentes, tais informações estão marcadas pela modelação, que também corresponde à manipulação e ao controle. Vamos lembrar também que, muitas vezes, aquilo que é informado é sempre algo que um grupo de interesse quer que seja informado, né? A gente tem que lembrar que existem ideologias, né, políticas, inclusive, por detrás, muitas vezes, dos meios de comunicação que fazem determinadas coisas serem informadas ou não, ou deturpadas ou não, enfim, né? Porque há investimentos, há benefícios, há, enfim, entre outras coisas. Então, é difícil a gente falar também de uma total imparcialidade se a gente for considerar esses aspectos. Beleza? Bom, o que mais que nós temos aqui? Então, assim, né, essa aula, ela já tá com 20 minutos. 20 minutos. E eu não quero fazer aulas muito longas, né, pra vocês. Então, assim, por enquanto, deixa eu ver aqui o quanto que eu tenho dessa aula aqui. Tava ali conferindo, né? O quanto a gente tinha de aula ainda pra frente, porque a gente vai ter que dividir essa aula em duas partes, né? Vamos fazer uma parte 1, uma parte 2. Mas já tá acabando aqui essa, então. Então, assim, a sociedade da informação, ela não é uma sociedade que, por ter notícias mais abrangentes acerca do mundo, possui uma visão científica ou neutra desse mundo, né? Essa visão neutra é uma ilusão, pois o que está em jogo é a transformação de uma visão, né, de um mundo como se fosse a única verdade legítima, né? Então a gente pode refletir um pouco sobre essas relações de uma tentativa da mídia, né, enquanto uma neutralidade. O que significa essa neutralidade também, né? Porque muitas vezes a busca por uma neutralidade, ela nega aspectos que são científicos, né? Então não adianta eu achar que aspectos científicos ou aspectos teóricos existentes, eles, né, não são reais, porque né, se é favorável a eles, por exemplo, eu esteja sendo, né, imparcial, quando na verdade eu estou tratando então de aspectos que são científicos de fato, né? Então, para alguns estudiosos, a mídia verticalizou o acesso à população a um determinado tipo de cultura massificada, mas não houve preocupação em aprimorar o senso crítico da população atingida, sendo possível, por meio dessa constatação, compreender como os meios de comunicação se tornam facilmente meios de dominação, de imposição e de hegemonia, né, de um grupo social sobre, então, outros grupos também. Certo, pessoal? Bom, por hoje é só, porque senão, como eu falei, essa aula vai ficar muito longa, já temos 23 minutos e o restante, né, da aula daria também mais uns 20 minutinhos. Então, estou tentando evitar fazer aulas tão longas. E eu vou fazer então o seguinte, né? Essa semana vocês não vão ter lista nos estudos, vocês vão ter a lista dos estudos só no fim, então, desse conteúdo deste módulo, né, referente, então, a este módulo 43. Então, por enquanto, vocês têm esses conteúdos, né, esses assuntos que eu trouxe para vocês, que eu pontuei para vocês. Recomendo o estudo deles, recomendo a leitura do módulo 43 e o destaque dessas partes que eu considerei aqui, então, importantes para vocês. E no mais é isso. E a gente continua, então, na próxima aula, para não ficar tão extenso. Um beijo, fiquem em casa, se cuidem e até mais.